Olá, meu nome é Igor Coelho, sou autor da página Gestão Gera Resultados e, como você sabe, aqui a gente fala de gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de carreira e gestão de indicadores. Hoje a gente vai trazer o tema O que ninguém te conta sobre a liderança, o que ninguém te conta sobre a parte de liderar pessoas, a arte de liderar. E quando a gente fala da parte de liderança em si, a temática que a gente vai abordar é sobre o ônus e o bônus de liderar. Muitas das vezes as pessoas elas criam uma expectativa em cima da liderança, achando que tem muito mais bônus do que ônus, quando na verdade não é assim. É justamente o contrário. Você tem uma maior obrigação, uma maior responsabilidade vinculada ao seu trabalho, quando a gente fala de liderança, e os bônus não são tantos quanto os ônus. Vamos pegar uma trilhagem histórica para entender mais isso. Uns 15, 20 anos atrás, quando a gente falava de uma pessoa em cargos de liderança, a gente tinha uma variação de salário muito alta. Quando a gente pegava a parte operacional, que executava a atividade em si, e a parte de liderança, a gente está falando de 5 a 7 vezes o salário de um líder comparado com a classe operacional. Isso mudou. Hoje, nas grandes indústrias, principalmente levando em consideração que a liderança ou ela não bate ponto por ser um cargo de confiança, ou ela não pode fazer hora extra, e você pega a parte operacional, que ela faz hora extra, e recebe em cima dessas horas extras, a diferença de salário é muito pouca. E quando a gente pega a parte de obrigações que tem, as entregas que tem que ter, o desafio do líder, ele é muito mais abrangente. Por quê? Porque você não tem uma responsabilidade direta do seu trabalho. Você precisa distrair das pessoas o melhor delas para conseguir fazer essas pessoas entregar resultados e aí sim o seu trabalho ser reconhecido. É como se fosse o técnico de um time, né? E os desafios são muitos. Você lida com pessoas que têm sentimentos, pessoas que têm família, pessoas que nem sempre estão 100% ali, pessoas que passam por problemas, pessoas que são diferentes, e se elas são diferentes, você precisa saber lidar com cada uma delas. Então, o complexo que você tem ali, quando você lidera, ele é muito grande, diferente de quando você tem que executar uma tarefa mais técnica. Tanto é que quando a gente fala da parte de desenvolvimento de carreira, a gente tem o que a gente chama de carreira em Y. Uma das partes você vai para a parte mais técnica, se tornando especialista, e a outra parte você vai para a parte mais de gestão, perfil mais generalista, que aí sim você se torna líder, você lidera outras pessoas. O que as empresas e os próprios profissionais confundem muito e às vezes erram durante sua carreira? A gente tem, às vezes, os perfis que são ótimos analiticamente, prestam um serviço maravilhoso no que tange as especificidades técnicas daquele serviço, e as pessoas confundem e dão uma oportunidade ao próprio profissional, a mesma oportunidade de liderança e passa para um cargo de mais gestão. Quando isso acontece, normalmente esses perfis são muito bons tecnicamente, não têm o mesmo desempenho para liderar pessoas. Eles são ótimos de entregar resultados por si só, mas talvez não tenham a mesma capacidade, ou não adquiriram ainda essa capacidade de extrair esses resultados de outras pessoas. Isso também acaba acontecendo. Uma outra coisa, quando a gente fala sobre bônus e ônus da liderança, né? E nos bastidores, coisa que ninguém vê, vinculada a ônus, é toda uma pressão que você sofre, principalmente da parte estratégica do negócio, quando é um negócio de menor escala, a parte do dono mesmo que te cobra, quando é um negócio de maior escala, multinacionais, a parte toda estratégica, diretores, gerência, né, te cobrando, e você precisa absorver aquilo e fazer com que essa estratégia, né, quando a gente pega os 3 níveis que a gente tem de uma organização, estratégico, tático, operacional, você precisa passar essa diretriz do estratégico ali, né, pelo tático e disseminá-lo no operacional para que as pessoas consigam executar o que tem que ser executado e você entregue os resultados, né? E muitas das vezes isso exige inteligência emocional, porque você precisa lidar com pressões, cobranças desafiadoras, os recursos nem sempre são os recursos de melhor condição que você tem, então você precisa trabalhar com aquilo que você tem e conseguir extrair o melhor das pessoas para que elas consigam se sobressair diante daquela estratégia e entregar aquilo que precisa ser entregue, né? As pessoas confundem muito a parte de bônus com status,
com vantagens, com não trabalhar, talvez não pegar no pesado, na ferramenta em si, mas nem sempre é assim. É, uma liderança genuína é muito mais sobre humildade, sobre querer fazer acontecer com sua equipe, dar liberdade para que as pessoas possam errar, partindo do pressuposto que as pessoas não erram por querer, né? E se a gente não dá liberdade para que as pessoas possam errar, elas preferem não arriscar. E aí você tem resultados esperados e sempre dentro do esperado. A pessoa ela não arrisca tomar uma decisão por conta própria por causa do seu modelo, por exemplo, de liderança, né? E para que você construa esse ambiente, você precisa de engajar as pessoas no mesmo propósito. Esse é o grande desafio da liderança, né? Sem falar de tudo que a gente já conversou sobre os aspectos inerentes a ser um ser humano que você está liderando ali. Então, quando a gente pega para realmente observar a questão do ônus e bônus, hoje você tem muito mais ônus do que bônus, é uma realidade. Significa que não é bom ser líder? Não, pelo contrário, é excelente, é muito bom. É muito bom você conseguir engajar as pessoas no mesmo objetivo, é muito bom você ver a médio e longo prazo que uma estratégia que foi disseminada, uma estratégia que foi exigida, ela está se concretizando, você está conseguindo alcançar metas, isso é muito bom em termos de liderança, mas se você está indo para a liderança procurando um bônus, um status, eu acho que não é esse o caminho. E quem já está na liderança saiba que realmente a gente carrega um piano quando a gente está na liderança, né? Eu tenho uma frase que eu replico muito ela para todos os meus liderados, todas as pessoas que eu já liderei, que é sobre levar um soco e dar um tapa, né? A gente é muito cobrado, altamente cobrado. Não significa que a gente não vai cobrar, mas a gente tem que ser justo. Muitas das vezes a gente sabe da realidade que a gente tem no chão de fábrica, precisa de absorver essas cobranças e passar elas da melhor forma possível, né? E se fosse para mim elencar uma, uma, uma característica que uma liderança inspiradora tem, eu posso falar três, cinco, mais uma, seria justiça. Você precisa de ser justo no seu tratamento. Você precisa de tratar com justiça, é o famoso dar a César o que é de César. Você precisa de verificar como que está o andamento de cada pessoa da sua equipe, se ela precisa ser cobrada, a maneira com que você vai cobrar. Eu acho que as pessoas confundem muito no dia a dia o poder com a autoridade ali, né? Que são duas coisas diferentes. Depois a gente vai até falar um vídeo sobre isso. Você precisa de ter autoridade para falar. E você pode cobrar uma pessoa de forma respeitosa, de forma firme, mas sem tratar, sem faltar com respeito. E isso hoje faz muita diferença. Esse conteúdo parece que são coisas muito óbvias, mas não. Às vezes a gente fala que o óbvio tem que ser dito, e na liderança, mais do que nunca. Cada empresa tem uma cultura, mas hoje a gente vê muito no mundo corporativo, muito mesmo. É, exceções são os líderes que inspiram. Líderes que exercem uma liderança genuína, inspiradora. A grande maioria, 80% dos profissionais, ainda precisam corrigir muito questão de justiça, questão de tratamento, questão de liberdade, autonomia com as equipes, e são coisas óbvias da liderança, mas que ainda não estão disseminadas no contexto industrial. Ainda temos um grande caminho a percorrer. São temáticas que ganharam muito peso na década de 90, 2000, e que foram muito difundidas, mas hoje eu vejo que talvez perderam um pouco de força. Realmente, não que tenham, não por falta de conhecimento, mas eu acho que é por falta de achar profissionais que realmente queiram exercer a liderança de fato genuína. Como eu falei lá atrás, era por questão de dinheiro. Hoje é muito mais uma questão de propósito, de carreira, porque a diferença salarial nem é tanto. É claro que quando a gente fala de cargos executivos, de gerência, sim, tem uma diferença significativa, sim. Mas se você pega a dor de cabeça, o trabalho, o desafio que tem, talvez nem compense financeiramente. Então, está cada vez mais escasso esse tipo de profissional. E esse vídeo é justamente para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do bônus e do ônus. Não vá para um cargo de liderança achando que é só bônus. Também tem toda a parte boa, a parte de liderar, de influenciar positivamente as pessoas. Você, como líder, você tem capacidade de impactar positivamente a vida de muita gente. E isso também é bastante legal. É isso. Espero que o vídeo seja
tenha sido proveitoso e a gente se vê já já falando de mais conteúdo sobre liderança. Grande abraço.